Quantas vezes já ouvimos falar que medicina é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Só que não. A gente tem aí muitos fatos comprovados, a medicina comprovando que sim, espiritualidade anda e deve andar muito junto com a medicina alopática. Em prova disso, hoje eu trouxe um médico neurocirurgião especialista em coluna, o Dr. Walter Bonaparte, que tem um trabalho muito interessante no YouTube também, onde ele divulga bastante sobre esse tema, medicina e espiritualidade. E é esse o tema de hoje. Vem conferir. Então hoje um tema super bacana, medicina e espiritualidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Tatiana. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente poder falar um pouquinho no assunto. Porque a gente sempre imagina, né, gente, que medicina é uma coisa e espiritualidade é outra, que as coisas andam em separado. E eu particularmente vejo que não, né? E é interessante ver um médico, né, tão embasado na ciência, nas comprovações científicas, falar disso com tanta naturalidade e verdade que você fala no seu canal, né? Para quem não conhece, o Walter tem um canal no YouTube, vai aparecer aqui embaixo, muito interessante tudo o que você vem falando. Conta um pouquinho então da sua história, da sua trajetória profissional. Bem, Tatiana, eu sou médico, eu fiz Unital, né, Faculdade de Medicina na Unital, depois eu fiz neurocirurgia como especialidade e depois eu fiz uma especialização na França. E passei a trabalhar em algumas áreas que me atraíram mais, mas essa área da espiritualidade sempre foi bastante atrativa porque eu acho que é uma área em que aparentemente não combina com a medicina, ciência, aparentemente, só aparentemente, porque na realidade nós somos, né, um ser composto de um corpo e uma alma, um corpo e um espírito, né? Então essa essência que existe dentro da gente, muitas vezes a medicina perdeu ao longo do tempo e hoje ela vem readquirindo. Então esse é um pouco da minha trajetória e ao longo da vida sempre eu procurei fazer com que as relações humanas fossem prevalecendo dentro do nosso dia a dia, porque afinal de contas a ciência você adquire. E a relação humana, você para ter a evolução como pessoa, não é uma coisa fácil. Não, a gente vê quantas religiões, quantas orientações e quantas doutrinas existem que trazem para a gente um bom comportamento, o homem de bem. Então a gente, quando consegue combinar essas coisas boas, esses princípios morais com a ciência, aí eu acho que a coisa fica bastante interessante e se completa um pouco mais. Perfeito, muito bem. O que eu vejo que é desassociado é religião com espiritualidade, né? Porque uma coisa independe da outra. Quando as duas estão alinhadas, né, é diferente de quando, porque não é solto, né? Como que você lida essa introdução na medicina com a espiritualidade? Como que você junta isso para o seu paciente? Com relação ao que você falou da medicina, da religião e da espiritualidade, tem várias definições, né? A religião é um conjunto de crenças, de dogmas que você pratica com uma determinada hierarquia que é construída pela mão humana. A religião é uma coisa construída, é uma série de conhecimentos que são colocados sobre o mesmo título e onde nós temos alguns dogmas, algumas verdades que são aceitas dentro da religião. A espiritualidade já é uma coisa bem mais ampla. A espiritualidade, ela tem um cunho de que basta acreditarmos que somos mais do que um corpo humano, que existe uma essência, algo inteligente por trás do corpo humano nos regendo, para que a gente possa explicar a espiritualidade. E a espiritualidade, a gente tem, algumas correntes dizem que tem a espiritualidade ateísta e a espiritualidade essencial. A ateísta seria aquela que não envolve Deus, por exemplo. Então eu sou espiritualista. Como? Eu creio que existe um espírito, uma energia, uma força dentro de mim. Eu sou essa força dentro desse corpo. Então a ateísta, ela não envolve um conceito divino, um conceito de criador, um conceito de Deus. E a espiritualidade essencial é aquela que considera a existência da imortalidade do espírito, considera a existência de Deus e ela faz com que a pessoa tenha um sentido da vida através da criação. Ele foi criado por alguém. Ele
tem uma hierarquia dentro do mundo espiritual. Sim. Então, essa é a relação de espiritualidade com religião, né? Então a religião, ela pode ser, a espiritualidade é uma coisa muito mais ampla do que uma religião. Sim. Então você não precisa ter uma religião para ser espiritualizado. Exatamente. Né? Isso é muito o que a gente fala, né? Tem muita gente que tem religião e não é espiritualizada. Exatamente, ela segue aquela série de dogmas, de conceitos que a religião pede, mas ele acaba não tendo uma condição de se espiritualizar tanto, né? Se conhecer na profundidade, né? Como foi dito, conheça-te a ti mesmo. Então a gente não tem, não tendo isso, a religião acaba ficando um pouco vazia também. Então elas estão ligadas nesse ponto, que a partir do momento que você segue uma doutrina religiosa e também é espiritualizado, com certeza você está se completando um pouquinho mais, né? Sim. Agora, com relação ao que você perguntou, como que a medicina se relaciona com a espiritualidade, né? Essa foi a proposta. Eu diria para você que a medicina passou por muitas fases ao longo da história conhecida do homem e a história conhecida da medicina. Então, o início, os primeiros séculos, a gente pode dizer assim, nós temos a história dos xamãs, as histórias de plantas que foram descobertas e energias da natureza que foram descobertas e utilizadas pelos curandeiros, né, que não eram cientistas, eram curandeiros, e que nesse tempo o que se valia muito era do misticismo, não era a ciência que estava sendo desenvolvida. Ou talvez até, vamos extrapolar um pouquinho, estivesse sendo desenvolvida, sim, a ciência, mas da maneira com que o ser humano poderia praticá-la naquela época. Perfeito. Não é verdade? Porque, Verdade. afinal de contas, é relativo. Em que estado de evolução estamos nós hoje? E que estado estávamos há 2.000 anos, há 5.000 anos? Então, nós temos condições de descobrir isso apenas quando nós vivemos aquela situação. Sim. Então, é relativo isso, não é uma verdade absoluta. Mas a medicina passou por fases muito interessantes e diferentes. E a medicina, para a gente abreviar, a medicina que a gente vê hoje, ou talvez ontem, né? Hoje é um outro dia, mas ontem, até pouco tempo, é aquela medicina que fez uma dicotomia, uma separação de sistemas. Então eu vou estudar o sistema nervoso, o digestivo, o endócrino, eu vou estudar um órgão, um pâncreas, eu vou estudar um membro, então um osso, o cérebro ou a vista. Então essa medicina veio sendo desenvolvida durante alguns séculos atrás, até que culminou, eu até ia trazer para a gente dois aspectos, o bom e o ruim disso, depois a gente fala disso. Mas a medicina, ela foi mudando ao longo do tempo e ela foi se apoiando na ciência depois de René Descartes, né? Que é a teoria cartesiana. Então, que tudo tem que ter sua explicação. Então, aí, no século XVII para o século XVIII, a medicina tomou esse aspecto. E por que ela tomou esse aspecto? Porque antes não podiam ser dissecados os corpos, os cadáveres não podiam ser tocados, né? Porque as religiões, as doutrinas em geral religiosas, podemos dizer, impediam que o homem violasse o cadáver. Então isso atrasou durante séculos a medicina. Então a partir do século XVII, XVIII, quando isso explodiu e depois da Renascença também, na Europa, passou-se a se estudar os corpos. Então o homem, o ser humano, passou a ficar com uma vontade muito grande de entender mais como funciona meu corpo. Quando eu como alguma coisa, como é o processo digestivo? Então, a partir desse momento, a medicina começou a se separar em pequenas partes de estudo, até que hoje, por isso que eu falei ontem, hoje, de maneira figurada, ela vem sendo trabalhada já de uma maneira um pouco mais holística, de uma maneira diferente, os órgãos já não estão mais tão separados, os profissionais já têm uma visão do corpo como um todo, e já pensam na bioenergia, e já pensam em alguns assuntos que até talvez há 20, 30, 40 anos atrás não seriam assuntos muito bem aceitos para serem ditos, né? Verdade. Então essa está sendo a evolução, a efervescência que a gente está vivendo hoje. E não muito longe, ó. Eu falei para você nos bastidores que eu operei da coluna em 2013. Foi 2013, vocês sabem disso, vocês acompanham. Eu fui em 5 médicos, você até escolheu que me operou. Um falou assim, não, isso aí não, você não vai resolver. Eu falei, eu vou tentar acupuntura. A acupuntura não, isso aí é mentira, é enganação. Aí eu fui na acupuntura, fiz anos de acupuntura e a hérnia retroagiu. Aí eu falei, eu vou voltar lá naquele médico e vou levar quero ver a cara dele. Fui mesmo, falei, olha aqui, você falou que não funciona, olha a Melhorei. hérnia retroagiu. Ele ficou
boquiaberta, não sabia o que fazer. Então ali eu senti o quanto alguns, em 2013, realmente não estão abertos, acham que só a medicina é tudo, né? E realmente uma coisa holística, como você falou, né? Tanto Exato. é que o grande boom de terapeutas aí surgindo, porque eles olham de uma forma holística, e hoje os médicos então estão olhando isso, né? Sim, Isso estão muito caminhando bom, para esse lado. caminhando para esse lado. Sem dúvida. E aí, como que é sua relação? O cliente chega lá, sei lá, você é neurocirurgião da coluna, né? Sim, Então sim, você eu faço a atende parte de muito coluna, isso. exato. É. Quando que você entende que é menos remédio, é mais outras coisas ligadas à espiritualidade que pode auxiliar o seu paciente? É um assunto delicado. Delicado. Bastante delicado. Porque você bate na crença da pessoa ali. E na nossa também. Na sua Né? também. Na nossa também, porque existem alguns autores que dizem o seguinte, que para se espiritualizar a medicina, tem que se espiritualizar o médico antes. Verdade. Não é verdade? É Porque por senão, ele que passa. exatamente, como que você vai praticar uma medicina espiritualizada se as suas convicções não são aquelas? Né? E voltando novamente, a gente não está falando de religião. Sim. A gente está falando de aceitar que existe algo maior por trás de nós. Que rege né? tudo isso. Que rege tudo isso, Perfeito. que é a grande inteligência do universo, vamos dizer assim. É onde a nossa energia é regida, né? Como que existe uma diferenciação de duas células, né? Que se transformam através da fecundação num ser humano complexo como somos nós, né? Então, é muito mais difícil do que ganhar na loteria sozinho. Então, pela estatística da ciência e da biologia, os cientistas dizem que a chance de nós nos tornarmos um humano como somos hoje, nesse grau de desenvolvimento, é infinitamente mais difícil pela via aleatória da divisão de células e da diferenciação das células do que ganharmos 2 ou 3 vezes sozinhos na Mega Sena. Pois é. Entendeu? Eles Então, são tão valiosos, né? A nossa vida é tão valiosa. exatamente. Então, praticamente é impossível que não exista uma orientação por trás da nossa vida e um propósito para a nossa vida, né? Concordo. Mas dentro do que nós dissemos, o médico precisa, cada vez mais, ter uma visão holística, uma visão do global. Ele precisa entender um pouco mais a pessoa que está por trás daquela doença. Isso. Então, entender a doença, muitas vezes, nós já entendemos. E vamos evoluindo devagarzinho. Agora, o desafio do médico hoje é entender aquele ser, aquele paciente que está portador daquela doença. Isso. Então, porque muitas vezes o processo patológico, ele é o quê? Ele é fruto do próprio comportamento. Então, se a gente considerar hoje as novidades da ciência, da comunicação das células através de biofótons, a gente sabe que a influência no nosso DNA é muito grande. Então, a gente sabe que de acordo com a energia que a gente emana, a gente pode ter coisas benéficas ou maléficas nos nossos tecidos, né? Então, de uma maneira muito simples, a gente pode exemplificar. Eu ouvi falar que a fulana teve uma grande perda, perdeu o filho, perdeu o marido, enfim, uma perda grande na vida e logo no ano seguinte desenvolveu um câncer de mama. Quantas histórias dessas a gente sabe? Verdade, né? verdade. Então isso não é fake news, né? Isso é verdadeiro. Sim. Então isso a medicina está estudando hoje, que a influência do comportamento humano, da positividade, da boa energia, da fé, do comportamento racional, controlado, né? Do carinho, da presença do amor, do tratamento com as pessoas, faz toda a diferença na saúde. O poder do nosso pensamento. Exato. A gente diz que o pensamento plasma, né? Sim. O pensamento, ele cria coisas. Então, cria onde? No universo paralelo. Sim. No universo que nós não enxergamos. Então, nosso pensamento lida com energias que nós ainda não sabemos. Ou melhor, sabemos, mas não temos, às vezes, comprovação científica daquilo. Sim. Então, a gente precisa ter uma crença, que não é a religião, digo novamente, dentro da espiritualidade, como médico, nessas coisas que eu disse, para que a gente possa tratar uma pessoa enxergando por trás daquela doença. Você, a hora que chegou no seu médico, que te agradou, com uma hérnia de disco, ele com certeza ele não viu uma hérnia de disco para ser operada. Ele viu uma pessoa com suas dificuldades. Sim. E por que ela chegou àquele ponto. Então é importante que ele conheça essa pessoa que está na frente dele para poder tratá-la, né? E ele traçou toda uma linha do tempo comigo até entender o que ia fazer. A gente tem muito mais para falar no próximo bloco, tá bom? A gente já volta. Eu quero te parabenizar, Tati, pelo programa, pelos 2 anos de programa A Vida é Assim. Que incrível, tanta informação, tudo que você trouxe com tanto carinho, tanta dedicação. Eu quero dizer que eu sou sua fã, número 1, e eu quero te parabenizar hoje e sempre. Deus abençoe a sua jornada, Deus abençoe o programa. Quero dizer que toda essa informação
que você traz de uma maneira tão especial, que só você tem essa maneira especial. Gratidão por existir nas nossas vidas e trazer tanto conteúdo sempre. Parabéns, lindona. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Robson Cabral, sou penteadista e maquiador em São José dos Campos e tenho algumas dicas para vocês. Noivinha de plantão, primeira coisa quando marcar o seu casamento é definir o seu estilo de noiva. Se é uma noiva mais romântica, uma noiva mais clássica, uma noiva mais contemporânea ou uma noiva boho. A partir disso que você vai definir toda a sua festa, principalmente a parte do cabelo e da maquiagem. Se é um cabelo mais preso, um cabelo mais solto, uma maquiagem mais leve ou uma maquiagem um pouco mais marcada, tá bom? Para mais informações é só seguir aqui as minhas redes sociais, tá bom? Então, levando em conta que você, como médico que alinha com a espiritualidade, vai olhar para o paciente de forma holística, não a doença nele, sim ele, como ele reage em relação à doença, você possivelmente não vai ser aquele cara crachá, que a pessoa sente, você fala, vou pedir exame disso, assim, logo de cara. Você pede outro tipo, você vai por uma outra linha, então. Não é um exame logo de cara que você pede, por exemplo. Como que você faz a anamnese? Depende, Tatiana, depende assim, quando a gente faz uma especialidade, uma subespecialidade, muitas vezes os pacientes que chegam já são direcionados. Então o paciente já chega, já passou, uma conversa que a gente ouve bastante no consultório é: doutor, olha, o senhor é o 5º médico que eu estou procurando e você é a minha esperança, entendeu? Então, mas por quê? O que está acontecendo? Não, eu já tive tal coisa, tal dor, e tive exames, passei em fulano, em ciclano, já fiz ressonância, já fiz diversos exames. Então essa pessoa, ela já vem pronta com um diagnóstico. Certo. Aí a gente precisa compreender, traçar uma terapêutica. Olha, a minha proposta como profissional é cirúrgica, não é cirúrgica, enfim, o meu raciocínio. Só que a partir daí é um preparo dentro da espiritualidade para que aquela pessoa possa estar disposta a fazer o tratamento. Isso é uma pessoa que já vem sabendo do seu caso. Então, por outro lado, o paciente que chega virgem pela primeira vez para você e que você não sabe o que ele tem, ainda não tem um diagnóstico. Sim. Então esse diagnóstico vai ser feito através da entrevista inicialmente. E nessa entrevista é muito importante conhecer aquela pessoa em alguns detalhes, Sim. em detalhes pessoais dela. Sim. Então, como ela se comporta com a família, como ela é satisfeita no trabalho ou não, entendeu? A prática esportiva para ela agrada ou não. Sim. Que coisas vêm por trás daquela pessoa que não é só um diagnóstico, sim uma pessoa que tem toda uma história, né? Sim. Então, também como a gente conversou nos bastidores, eu dentro da doutrina espírita, que eu sou espírita, eu não vou fazer com que a pessoa ela fique propensa a ser, por exemplo, a mesma coisa que você. A ideia não é converter a pessoa. Exato. A ideia é utilizar suas ferramentas isso. dentro dos seus prol. conhecimentos em prol do diagnóstico do tratamento dela. Perfeito. Então, essa pessoa vai ser tratada talvez de uma maneira mais completa. Isso se chama holístico. Sim. Você levar em conta o todo. O todo. Né? Então, isso é a maneira com que a gente utiliza a espiritualidade nessa anamnese, no diagnóstico. Que interessante. Você atende SUS? Não, atualmente não. Não. Eu atendi bastante no passado, hoje não. E você sempre teve essa forma de pensar? Porque a impressão que dá é que assim, médico de SUS é o cara crachá e o médico particular é o que vai dedicar tempo, coisa e tal. Só que não necessariamente. Exatamente. Porque já teve casos opostos aí, porque é a linha do profissional, né? Então é bom a gente realmente entender quem é o profissional primeiro para depois levar, ou então visitar mesmo alguns, como eu fiz, né? Até encontrar quem eu gostasse mesmo. E aí você usa então tudo isso para entender, você não faz uma anamnese muito menos técnica e muito mais humana. O que acontece é que a gente acaba demorando mais tempo para ter um bom diagnóstico. Ah, é? Porque você não tem, por exemplo, um diagnóstico em 5 minutos. Sim. O diagnóstico, assim, eu vejo uma ressonância, você tem uma patologia X ou Y, é 5 minutos. Agora, você entender se aquela pessoa está preparada para aquele tratamento, se aquela pessoa tem uma condição psicológica, por exemplo, de ser operada, né? É muito mais trabalhoso. Então, infelizmente, a medicina, ela ficou muito mercantilizada. Então, a gente tem
um número de atendimentos pelo SUS com um salário baixo. Então o que acaba acontecendo é que o médico ele acaba se achatando na qualidade de trabalho e não consegue fazer o que ele deveria. Sim. E acaba ficando viciado nessa maneira de trabalhar. Então isso é um perigo. Então, Ou ele fala, não atendo e vou no particular. Exatamente. Tem liberdade, né? Ele tem liberdade de fazer isso. Mas hoje, eu diria para você que o governo federal, já de vários anos, não é de agora para cá, tem algumas normativas que já aceitaram as terapias alternativas. O reiki está no SUS. Exatamente. A constelação familiar está entrando também. Exatamente. Né? É uma cópia, por exemplo, do modelo inglês, em que você tem medicina chinesa, acupuntura, reiki, né? Tem diversos tipos de terapia e já é aceito algumas teorias espiritualistas e são praticadas dentro da rede pública. Então isso é muito interessante que está chegando ao SUS. Sim. Já não é mais um campo em que o médico só atua na área particular. Então a gente já sabe que é uma área que está sendo praticada para a população que não tem convênio, que é a maioria. A maior parte do nosso brasileiro não tem convênio e é atendido pelo SUS. Sim. Então é importante que isso chegue até ele. Agora, nós falamos a respeito do médico e do médico ser espiritualizado, né? A gente comentou. Eu acho que é muito importante comentar que as faculdades de medicina hoje em dia estão investindo muito nisso. É mesmo? Que maravilha! Hoje em dia, grande parte das faculdades brasileiras tem a matéria medicina e espiritualidade. Então, em alguns locais é opcional, o aluno faz se quiser, ou faz uma outra matéria opcional, é optativa que chama, ou em outras é obrigatório. Então eu já tive a oportunidade de ser convidado a dar algumas aulas a respeito disso, numa faculdade aqui do Vale, na região, e é muito gratificante. A gente vê pessoas de 19, 20, 21, 22 anos, observando o que você fala a respeito de espiritualidade na medicina e fazendo perguntas, numa matéria optativa. Que interessante. Então isso é interessante que está se preparando um médico com uma visão diferente, Sim. com uma preocupação diferente. Sem segregar, você só agrega, na verdade. Não tem que segregar medicina aqui, espiritualidade ali, é uma coisa só, né? Dá muito mais ferramenta para trabalhar. São as fases que a gente falou, que no passado legal. era a medicina mística, depois a gente passou para aquela medicina toda dividida em órgãos, cientificada ao máximo, até o pessoal brinca que existe especialista de mama direita. Né? Então não existe, né? Sim, mas assim, é o cúmulo da especialização, você entendeu? Então agora a gente precisa disso, mas também precisa de um bom clínico geral, de um bom geriatra, que consiga conversar, consiga entender o contexto familiar da pessoa, consiga entender as dificuldades que aquela pessoa tem no dia a dia, que muitas vezes a pessoa não tem ninguém para dizer. É verdade. Ela tem uma solidão, ela não tem como falar aquilo. Então o médico passa a ser, na realidade, um confessionário, né? Como era no passado, né? O pessoal não falava que um dos lugares de confessar era o médico, né? Então acaba se tornando isso de uma maneira mais profissionalizada. Que legal. Eu acredito muito que as doenças, elas para aparecerem no corpo físico, elas já estão no corpo, nos 7 corpos sutis, né? Toda essa casca de cebola que a gente tem aqui, ela já vai se materializando lá. É isso mesmo. Um câncer, por exemplo. Minha mãe sempre disse que quem tem câncer é porque guarda mágoa. Minha avó dizia, câncer, guarda mágoa. E pelo mistério da palavra aí, mágoa, más águas, se somos 70% de água, olha o que a gente coloca para dentro da gente, né? É por essa linha mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa linha é uma linha que está se desenvolvendo. Quando a gente fala de câncer e fala de espiritualidade, não tem como não citar o Dr. Paulo César Frutuoso. O Dr. Paulo César Frutuoso é um médico cirurgião oncológico com 40 e poucos anos de experiência no Rio de Janeiro e que trabalha no Lar de Frei Luiz. E ele por muitos anos trabalhou na área oncológica. E ele tem hoje 7 livros, se não me engano. Então um deles é sobre medicina e espiritualidade e nessa linha. E ele explora muito a energia das células, fazendo com que essas células se diferenciem em células malignas. Então ele fala bastante a respeito disso, como outros também. Outros médicos também. Ele é só um exemplo porque, para mim, ele é uma pessoa que é bastante marcante a maneira com que ele fala e bastante convincente, né? Então tem vários outros que têm muito valor. Mas a energia produzida pela célula, aquilo que a gente conversou também a respeito de biofóton, que eu citei, o que é o biofóton? É
a molécula, né, a luz, vamos dizer assim, fóton é luz, que a célula libera de maneira não aleatória, a gente ainda não sabe como, mas que ela se comunica como os outros sistemas. Então as células do organismo se comunicam não só através, por exemplo, da corrente sanguínea, da linfa, ou do sistema nervoso, ou do sistema endocrinológico, mas sim através de um tipo de energia que está se estudando, que é chamado de biofóton. Então é um novo sistema de comunicação, que não é novo absolutamente, né? Então é novo para nós estamos descobrindo agora. Então essa energia espiritual, esse ambiente que a pessoa cria, esse otimismo, essa positividade, ela impressiona de uma certa maneira, ela cria uma energia em torno dela, eletromagnética. Até os físicos dizem que a energia local e a não local. A local é a eletromagnética, que todos os condutores elétricos produzem. E a não local é a quântica. Então, é aquela preocupação da mãe que sabe o que está acontecendo com o filho lá em outro estado que ele está estudando. Essa é a energia quântica, né? Que tem a ver com a relação humana. Sim. Mas eu acredito bastante, e muitos autores defendem, sim, que essa energia do estado de espírito da pessoa, do humor da pessoa, influencia muito e é muito ligado à atividade neoplásica. Vamos falar da pandemia? O que você encontrou na pandemia? Porque eu vejo pessoas que tiveram a Covid pelo poder do pensamento, porque eu vi isso acontecer, e pessoas que conviveram com outras pessoas e nada tiveram. E aí eu comecei a ver a diferença. Claro, tem a imunidade da pessoa, mas a força do pensamento, o jeito que a pessoa lidava com aquilo, era muito forte. Isso ficou muito evidente para mim. Não vou desmerecer nada do que a pandemia, do que aconteceu, do poder que essa doença ela tem, mas eu vejo que nós, seres humanos, somos muito mais poderosos em relação a isso. Dá para frear pelo poder do pensamento, não dá? Eu acho que se você extrapolar, força do espírito, não sei, sair da pandemia e pensar em qualquer doença, a resposta é sim. Porque se a gente influencia o nosso próprio estado físico com o nosso estado espiritual, então nossas defesas aumentam. Então tem as teorias hoje que são neuropsico-bioimunológica. Então você vê que é uma série de conceitos ligados, né? Sim. Neuro, porque tem sistema nervoso envolvido. Bio é a vida, né? Psico está diretamente ligada ao emocional, né? Sim. Imunológica, diretamente ligada às nossas defesas. Sim. Então a partir do momento que você tem energias positivas circulando em você e em seu entorno, né? Porque também não basta você ter uma energia positiva e estar inserido num meio tóxico, exatamente. Então você está exposto à energia da mesma maneira. Sim. Então, longe de dizer que você não vai pegar nenhuma doença. Sim. Não digo isso como médico. Mas sem dúvida a nossa imunidade vai estar fortalecida. Isso a gente pode dizer que sim. Maravilha. Você tem alguns casos aí para contar interessantes que você atende? Casos? Tenho. Tem alguns casos sim. Você queria saber a respeito da medicina, saber, né? Vamos para o próximo bloco? Aí você já okay. destrincha isso. A gente já volta. Tati, eu queria agradecer essa entrevista sobre a apometria, que me caiu como uma luva. Foi muito legal, muito esclarecedora. Eu já tinha muita curiosidade em saber, já tinha ouvido muito falar, mas a forma que vocês trataram de uma forma tão séria e tão direta e tão espontânea, clareou muito. Assim, eu tô muito grata de verdade por mais conteúdos assim. Eu gosto muito de espiritualidade e esse, eu vou ser franca, esse mexeu muito comigo e eu tenho certeza que foi um recado da espiritualidade que chegou até mim. Um beijo. Olá, tudo bem? Sou o Thiago Barbosa, sou coach, sou palestrante e esse é o quadro Pílulas para a Vida. Se eu falar para você que existe um remédio que você toma todos os dias pela manhã e te faz ser mais forte, e que te empodera, e que te faz agir, e que te faz fazer tudo o que você gostaria de fazer. Eu vou te ensinar agora. Pega papel e caneta aí e você vai anotar os exercícios, ok? Pegou papel e caneta? Então vamos lá. Você vai escrever lá no topo, lá na linha de cima, eu sou capaz. Então você vai escrever nas linhas do seu caderno 30 características. Eu sou capaz. Do que você é capaz? Olhando para você de fora, sai um pouquinho de fora de você. E se você fosse falar para uma pessoa de você mesmo, o que você falaria de você? O que você é capaz? Então você vai trazer essas qualidades nessa folha e vai ler todos os dias pela manhã. Durante 30 dias. E você vai ver sua vida, seus pensamentos, seu comportamento, sua fisiologia, seu rosto,
a sua fisionomia vai começar a mudar, vai começar a ser diferente, você vai começar a fazer coisas que você nem imaginava que você seria capaz. Então fale em voz alta todos os dias, na frente do espelho, acorde pela manhã um pouquinho mais cedo, vai lá na frente do espelho, pega o seu caderninho e diga pra você, seja o seu maior motivador. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, me siga aqui nas redes sociais. Se você está vendo essa mensagem pelo YouTube, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima! Como a gente fechou no último bloco sobre a pandemia, né? Algumas pessoas surtaram, outras não, outras pegaram, outras não. Quem se vacinou pegou, quem não se vacinou não se vacinou não pegou, enfim. Onde que eu vejo, acho que também você vai entender assim, que a força da espiritualidade da pessoa impacta positivamente ou negativamente numa evolução de uma doença ou numa paralisação, não é? Você Total. tem exemplos para contar? Olha, eu tenho assim inúmeros exemplos. Primeiro que a pandemia foi realmente uma desgraça, né? São 700 mil pessoas aí só no Brasil. Foi uma coisa muito triste e que a gente não tem como avaliar só do ponto de vista emocional, psicológico, né? Mas sem dúvida isso está envolvido. Então também não estou negando isso que faz a diferença muito grande. Mas realmente foi uma situação atípica, como na década de 30 que teve a gripe espanhola, entendeu? Dizem Ninguém que morreu, as sabia. estatísticas morreram 50 milhões de pessoas na década de 30 no mundo. 50 milhões. Aqui Na foi a época, pandemia. imagina, na época isso era metade do Brasil, né? Então acredito que até mais, não sei a população do Brasil nessa época. Mas existem pessoas que tiveram grandes superações também através da parte psicológica, da parte emocional, e quando tiveram essa ajuda, não só sozinhas, porque muitas vezes a gente não consegue ultrapassar determinadas barreiras de evolução espiritual sozinhos. Sim. A gente tem precisa, crença, padrão, tem um monte de coisa. a gente precisa às vezes de uma comunidade que nos cerca e nos ajuda e nos move para cima. Então por isso que a gente disse que não adianta a gente estar num meio tóxico que você muitas vezes não consegue sobreviver nesse meio tóxico com a melhor energia que você tiver. Poucos seres aí que a gente conhece no planeta tinham o poder de chegar e em qualquer meio tóxico transformar aquele meio naquilo que ele era. Eram pessoas muito espiritualizadas, muito superiores, né? Então é uma exceção. Então, de casos assim particularmente, tem, por exemplo, de uma pessoa que a gente conheceu lá em Pinda, que trabalhava no hospital, e que ela tinha uma energia muito boa. E essa pessoa, ela tinha, assim, as pessoas tinham vontade de ficar perto dela, uma senhora que trabalhava lá, na maternidade. E essa pessoa tinha uma vida com muitas desgraças, permeada de muitas desgraças. Então, marido alcoólatra, filho viciado em droga, dando muito problema, e uma série de coisas ruins, com dificuldades financeiras, sociais, e essa pessoa mantinha a sua qualidade, sim, o seu equilíbrio emocional, e mantinha a qualidade de vida. A que custo a gente não sabe, né? Mas ela era espontâneo, ela tinha uma energia boa. Então, quando a gente detecta pessoas assim, o que a gente percebe? Você tem vontade de ficar próximo daquela pessoa. Elas atraem, são polos de atração. Então, são pessoas que emanam uma energia de alta vibração. Não são contaminadas pelo meio. Não, pelo contrário, muitas até descontaminam o meio. Né? Talvez essa seja a nossa meta, né? Do ponto de vista espiritual, a hora que estivermos inseridos num meio ruim, a gente poder usar o nosso conhecimento e a nossa atitude para descontaminar esse meio. E como a medicina agora já está evoluindo, existem estudos ou números já dizendo que pessoas... Porque tem o efeito placebo, né? Sim. Tudo a força do pensamento ou da espiritualidade mesmo. Existem estudos de pessoas que pela boa energia, pelo autoconhecimento, passam pela doença de uma forma melhor do que a outra? Que não tem essa... Sim. Quem saiu na frente, Tatiana, nesse ponto é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pra você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem desde 2019 um capítulo, né, uma área dedicada à espiritualidade e doenças cardiovasculares.
Então, eu não sou cardiologista, mas eu conheço algumas pessoas e que mandam literatura para a gente. Então, quem está muito na frente, até da psiquiatria, do ponto de vista de aceitação da espiritualidade na profissão, é a cardiologia. Então, a cardiologia tem provado para a gente, por trabalhos de evidência alta, né, de nível A de evidência, que a diminuição de infarto do miocárdio, a diminuição de obstruções arteriais e de uma série de outras patologias está diretamente ligada ao comportamento. Então, já existe, por exemplo, um estudo que diz que 25% das pessoas que têm uma vida psicológica regular e cultuam a oração e o agradecimento e um estado de espírito adequado, elas têm menos doenças do que o restante, do que as 75% outras. Então, já através das estatísticas está comprovado e a sociedade brasileira aceita. A ciência aceita isso. Uma outra coisa interessante que surgiu na psiquiatria, por exemplo, também, a gente tem uma fase da psiquiatria que era a fase que as pessoas ficavam todas trancadas, eram consideradas loucas, né? Isso mudou muito no século XIX com Pinel. Então, Philippe Pinel, que era um francês que era psiquiatra, trabalhou no Hospital Bicêtre, no Salpêtrière, e ele fez a humanização da psiquiatria. Então, a humanização da psiquiatria era você tratar o doente como um doente, e não como um louco. Não era um agressivo, ele estava agressivo porque estava preso. Então, ele tanto que ele é o pai da psiquiatria, Philippe Pinel. Então, isso foi mudando, e hoje a psiquiatria também tem grandes estudos, tem psiquiatras estudando a espiritualidade. Em Juiz de Fora, por exemplo, tem um colega nosso, o Alexander Moreira, que tem uma grande equipe e que ele faz estudos dentro da área espiritual, assim, com grandes comprovações e apresentações no exterior em congressos, da atitude versus a doença. Então, na cardiologia, eles hoje são pioneiros e têm nos congressos algumas aulas dedicadas à espiritualidade. Que interessante. E remédios? Você vai para as ervas ou você vai para os remédios? Eu não tenho nenhuma familiaridade com ervas. Eu admiro bastante, mas eu sou alopata por natureza e por formação. Acho muito interessante a homeopatia e essa parte fitoterápica, acredito bastante, até porque, como a gente citou também no começo, os místicos, os curandeiros, como é que eles começaram a curar? Com plantas, né? Então, as plantas são os princípios dos remédios, muitas vezes, né? Então, acredito totalmente, mas não é a minha formação, mas sem dúvida é uma área de atuação muito bonita. Me dá alguns casos assim, você não pode contar nomes, é claro, mas os casos você pode, né? De pessoas que chegaram lá, tô com dor assim, assado cozido, quando você vai puxar na amnésia linha do tempo lá, você fala, não, meu bem, isso aqui é porque você tá infeliz no casamento, sei lá. Sei lá. Talvez a gente não chegue a esse ponto, mas eu lembro assim de maneira emblemática de um rapaz que ele era um rapaz negro, alto, e que tinha muitas dores no tórax, né, nessa região aqui. E eu não me lembro o nome dele, nem que eu quisesse te falar, eu não me lembro. E ele tinha sido estudado já por diversos especialistas e nada melhorava aquela dor. Né? E aí um cirurgião falou assim, olha, vai no colega que faz coluna, porque pode ser alguma coisa de coluna torácica que você está tendo com dor, com reflexo aqui na frente. Né? Aí ele chegou para mim, esse caso não é tão raro, alguns cirurgiões encaminham isso para a gente. Aí ele chegou para mim e falou, doutor, a minha dor é assim, de tal jeito, de tal maneira, tal. E aí ele fez ressonância, ele fez diversos exames e não tinha nada, em exame nenhum. Né? Aí eu percebi que tinha alguma coisa envolvida dentro da vida desse rapaz que pudesse estar gerando essa dor, que era uma dor que na realidade ele não existia como origem em um órgão, e sim uma dor de origem psicológica, né? Uma dor que vinha psicossomática, vamos dizer assim. Sim. Bom, conversando com ele, fazendo uma anamnese um pouco mais profunda, conversando mais a respeito da vida dele, eu fiquei sabendo que ele tinha perdido o pai com uma facada no peito. Né? Numa idade nova, sei lá, 8, 10 anos de idade, alguma coisa assim, e ele tinha presenciado essa cena. Então, aí vem aquela intuição pra gente de, puxa vida, né? Será que isso não está ligado? Né? Então, conversando com ele, eu falei, olha, você precisa fazer uma terapia. Ele falou, mas terapia por causa da dor no peito não é nada cardiológico? Eu falei, não é, você já foi cardiologista? Não tem nada.
Aí eu sei que ele acabou indo para um colega psiquiatra e que explorou bastante essa área dele e exatamente isso que tinha acontecido. Ó, Na hora que ele ultrapassou isso, esse fato, a dor sumiu. Então, se você encontra um médico, por exemplo, que encontra alguma coisa nele, vai talvez operá-lo, alguma coisa assim, e não foi a fundo na anamnese, e isso acontecia. Mas é difícil, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente tem aquele do lado direito ali falando pra gente, uma intuiçãozinha na orelha, fala, ó, pergunta para ele da infância dele. E a gente tem que dar valor a isso, essa intuição, né? Tem que ser aberto a essas informações aí das intuições que muitas vezes nos salvam de um bom diagnóstico. E você acha que nem tudo é remédio? Muita coisa então é dar... Já aconteceu de ter que tirar remédio de alguém e falar, não, vai parar de tomar remédio, vai fazer meditação todo dia e melhora? Já aconteceu de alguns casos. É que a minha área é muito específica assim da cirurgia da coluna, mas a gente tem na origem das dores na coluna muita coisa emocional. Não falam que o lombar é insegurança, falta de grana, não é? Aí falam que, eu leio alguma coisa, fala que dor no joelho, na verdade é que você não é nada flexível, você é muito rígido, orgulhoso e não tem flexibilidade na vida, por isso dói o joelho. O que dói é que... Uma representação do comportamento. Existia no passado, o pessoal falava, na época da minha avó, falava que ele tem um comportamento bilioso. Você já ouviu falar isso? Não? De bile? De bile? Bile. Então tinha uma ligação da bile, da vesícula, com uma pessoa nervosa. Então o antigo falava mais do que a gente até isso. Fazia uma conexão de órgãos e sistemas com a parte emocional, o caráter da pessoa, né? Porque a pessoa fica nervosa da gastrite nervosa, né? Então, você leva por esse caminho, que é a medicina chinesa que estuda isso, Exato, isso eu pensei quando você disse, a medicina chinesa ela tem uma outra vertente, né? A medicina chinesa, ela leva para um outro tipo de diagnóstico, a maneira de ser estudado o paciente é outra, a análise do pulso. Não é? Ou comportamental? Sim. Eu diria talvez que não é mais espiritual, eu diria que ela lida com um tipo de energia que a medicina ocidental não está habituada. Então, se pensar os meridianos da acupuntura, a medicina ocidental não conhece. Então, a gente conhece porque hoje a acupuntura é muito conhecida, né? Mas os médicos sabem os princípios da acupuntura? Não sabem. Então, na medicina oriental, os princípios são outros, né? Mas tem casos, sim, da gente tirar a medicação ao invés de colocar, sem dúvida. O que existe nas pessoas, eu acredito, é uma zona de conforto muito grande. Total. Então, você fala, olha, você vai ter que fazer natação, né? Aí você... Gosta de natação? Aí a pessoa fala assim, eu não sei, acho que eu não vou fazer. Mas aí a pessoa não faz, isso aqui que resolve, ela toma. Se tomar uma pílulazinha de manhã é mágica, né? Então é o que a gente procura. O que é mais fácil? Você diminuir o peso, mudar a sua dieta, passar a fazer um esporte, pensar de maneira diferente, julgar menos. Se autorresponsabilizar. Exato, pelas coisas que você faz, ou tomar um remedinho de manhã, entendeu? Porque se não funcionar, a culpa não foi minha, a culpa é do remédio e aquele médico ruim lá, que não fez trabalho direito. Eu não fiz a minha obrigação, Eu me isento de todo, é verdade. Aí a gente lembra aquele livro, como é que era o nome daquele livro do Aldous Huxley, que era, eu tinha a Pílula da Felicidade. É um livro que virou filme e eu não estou lembrado agora o nome. Vai aparecer ali, mas tem no circuito paralelo de cinema, tem aí, eu me esqueci o nome, que era baseado nisso. Foi inventado numa sociedade do futuro uma pílula que trazia felicidade. Então aquela pessoa tomava matinalmente como obrigação para ser feliz o dia todo, né? Então é o sonho de todo mundo, né? Mas exime de qualquer coisa que eu tenho que fazer nada. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Vamos para o nosso último bloco, vai explorar bastante coisa que você trouxe aqui, a gente já volta. Oi, tudo bem? Meu nome é Ária Vieira e eu fui uma das entrevistadas do programa A Vida é Assim. É um programa com histórias reais, com pessoas reais, histórias emocionantes, histórias intrigantes. Conheci a Tatiana, que é apresentadora, que me deixou super à vontade, uma querida, e para eu poder falar, né, sobre mim, sobre a minha vida. Sou uma mulher trans, enfim, como uma mulher trans vive e convive na nossa sociedade atual. Então eu convido você, caso ainda não conheça o canal do YouTube A Vida é Assim, se inscreva e delicie-se com todas as histórias.
Voltando aqui para o nosso quarto e último bloco, o Walter trouxe para a gente informações e números bem expressivos, né? Muito. De quando a pessoa investe na espiritualidade. Lembrando novamente que não é religião, estamos falando de espiritualidade, evolução como ser humano, né? Isso. Fala aí para a gente esses números incríveis. Bem, a gente tem, dentro desses protocolos, tem um desafio de trabalhar a espiritualidade como um tratamento, né? Então, desenvolver a espiritualidade é impor, ou pedir, ou oferecer um tratamento para a pessoa, porque ela vai ter benefícios, a gente sabe disso. Sim. Então, alguns benefícios elencados que eu levantei, que eu trouxe, que a gente encontra no PubMed. O PubMed é a maior biblioteca, o maior acervo digital de medicina que existe, né? Milhões de trabalhos publicados lá. Legal. Tem o Lilacs, a biblioteca Cochrane, mas o PubMed é o que reúne tudo isso. Tá. Então ele diz o seguinte, que trabalhos com evidência, não são trabalhos assim que caseiros, trabalhos que realmente são publicados em periódicos de respeito. Sim. Então, por exemplo, olha, redução da mortalidade em até 25% de maneira geral. Nossa. Então diminui em 25% naquelas pessoas com a espiritualidade desenvolvida. Menor hospitalização. Então, ficamos doentes? Sim. Mas quando ficamos, internamos menos. Sim. Né? Influência significativa na longevidade. Então, já está sendo estudado hoje que a geração que está nascendo hoje, se seguir o caminho da espiritualização, poderá chegar a 120 anos de vida. Olha! Daqui a 100 anos, a média... Para você ter uma ideia, a gente em 50 anos aumentou de 30 e poucos anos para 76 no Brasil, a expectativa. Então esses 76 podem se tornar 95, 105, e a espiritualidade está totalmente envolvida nessa longevidade. Sim. Um número 3 vezes maior de sobrevida pós-cirurgia cardíaca. 70% menos chance de problemas cardíacos graves. Melhor qualidade de vida em pessoas com doenças já presentes, cardiovasculares. Sim. Um grande impacto na saúde mental. Aqui, esse item é interessante, olha, a comprovação do benefício da prece, da meditação e da imposição de mãos. Então, até existe a imposição de mãos, já é uma técnica feita através do Reiki, mas não só através do Reiki, em diversas outras técnicas também é desenvolvida, que se fazia desde a época de Cristo, né? Imposição de mãos com energia e cura. Então já é reconhecida em diversos países. Mãe, não faz isso o tempo todo? Mãe, machucou aqui. Dá um beijinho, pá, filho já sarou. E o negócio sara magicamente mesmo, né? Imposição de mãos, energia de uma mãe ainda. Nós temos a imposição de mão e a imposição de mãe. De mãe. Também, quando a mãe impõe aquilo também, né? Exatamente. Então as duas coisas. Também funciona. A imposição de mãe também às vezes funciona mais do que a Funcionava mão. até mais antigamente, né? Até antigamente. Exatamente. Nossa, Olha, é muito sério. Outros índices que são comprovados, olha, menores índices de estresse, depressão e suicídio. Que hoje o suicídio é a grande pauta de diversas religiões, né? Maior sucesso de cura, melhora no sistema imunológico, melhora dos parâmetros clínicos e laboratoriais em doenças crônicas, melhor aceitação da própria doença, que é muito importante, né? Muito Porque muitas vezes a gente fica revoltado com a própria doença, isso é extremamente prejudicial para a gente, né? Porque a doença ela vem para ensinar, tudo vem para ensinar, né? E mais ou menos isso, essas são os benefícios que a gente tem comprovadamente, cientificamente, do desenvolvimento do nosso grau de crença em algo superior, algo que está além da nossa compreensão. A gente precisa ser um pouquinho menos, como a gente brinca, né? Menos São Tomé, né? Ver para crer. A gente tem que acreditar um pouquinho nas coisas que nós não vemos. E naquilo que a gente sente, né, Walter? Porque se a gente é filho de Deus, se a gente tem toda essa nossa experiência, crendo você em reencarnação ou não, nós temos o nosso conhecimento. Eu, 43 anos de conhecimento, você 20 e poucos, né? Sim, 30 e poucos, Então... Eu estou com quase 30 aqui, 30 aqui. Então, olha, ó, tem bastante coisa para a gente poder dar valor, não só porque o PhD escreveu, o fulano de tal falou, né? E eu vou contar um caso aqui sobre a imposição de mãos, não de mãe, de mãos, que resolveu comigo. Há um tempo atrás eu tinha uma bolinha aqui na perna que estava só crescendo, parecia uma verruga. E essa verruga estava ficando saliente, só que esbranquiçada. E bem redondinha, e coçava desesperadamente. E eu fui ler, não sei o que, eu pensei, puxa, aqui pode ser um câncer de pele, alguma coisa assim, né? Porque estava crescendo muito. E aí eu orei, me coloquei no momento me prostrei, coloquei no momento ali de concentração e botei a minha mão e fiz a minha reza. De que
se realmente aquilo fosse que eu precisasse ter, ou fosse câncer ou qualquer outra coisa, que eu tivesse discernimento, inteligência emocional, aceitasse compreensão da doença, a compreensão, e que Deus me guiasse porque eu tinha que fazer, né, todos os cuidados que eu tinha que tomar, mas que aquilo não me surtasse, que eu tivesse, que eu pediu aprendesse equilíbrio, com né? aquilo. Equilíbrio. Não me vitimizar e também não achar que isso não é nada, porque né? Então não pode também tirar o valor de cada coisa. Mas eu não queria me colocar na posição de vítima. Mas que se eu tivesse o merecimento de receber essa cura, que eu estou aberta, que eu também aceito, também mereço, me coloquei no lugar de merecedora dos dois, da coisa que poderia não ser boa e de uma eventual cura. E de uma eventual cura. Walter, eu juro por Deus, falei até pro João, né? No dia seguinte, não coçou. E aí você vai no dia a dia das coisas, você nem precisa, eu não acordei e fui ver, eu esqueci. Mas aí eu falei, nossa, que estranho, minha perna não coçou, tava de calça, não coçou, que estranho. Juro, quando eu fui tomar banho, cadê a bolinha? Sumiu. Sumiu, eu juro por Deus, sumiu assim. Então o que eu sinto? É a fé na gente, naquilo que eu tenho de fé. E entender que, poxa, se eu estou estudando, meditando, orando, no caminho do bem, estou fazendo a minha tarefinha de casa como ser humano, por que não ter o merecimento de ser agraciada com um milagre, digamos assim, né? Então, acho que às vezes falta um pouco também a gente entrar em contato com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, nosso poder de acreditar que sim, que eu mereço as coisas boas, não só as coisas ruins. Porque é crença, né? A gente sempre acha, é muito bom para ser verdade. Isso não é para mim, não é? É falta de confiança. De confiança na gente também, né? A fé é interessante porque a fé, ela vem do termo fidelizar, né? Fidelis. Então você está fidelizado àquilo que você acredita. Então não é, eu tenho fé, eu acredito. É muito mais do que acreditar, né? Então essa fidelização a essa confiança que você teve, por exemplo, né? E a gente sabe que a gente está numa sociedade cristã, né? Não precisa falar de religião, mas sim de doutrina cristã. Sim. E a gente sabe que o maior exemplo da cura na energia, quem foi que pisou aqui nesse planeta? Jesus Cristo, né? Então quando a gente estuda as curas de Jesus, tem algumas palestras maravilhosas sobre as curas de Jesus. Então quando a gente pega as pessoas que tocaram nas vestes, e aquela mulher que tinha um sangramento e que se curou através de tocar na veste de Jesus, por quê? Pelo poder energético que esse espírito de alta linhagem tinha. E nós também podemos ter, não no mesmo grau, mas nós estamos nos desenvolvendo. Então é preciso que nós tenhamos confiança em nós mesmos, né? Então a nossa energia também conta muito e podemos operar milagres em nós mesmos também, né? Com esse comportamento diferenciado. Exatamente. E novamente tirar a responsabilidade do outro e colocar na gente. E aquilo que você falou, aceitar. E se for uma doença, eu estava com uns nódulos nos seios, né? Toda mulher tem, né? Eu fui lá ver e tal, uma amiga falou assim, fica tranquilo, eu tenho 19, só não sei o só, tá tudo certo. Mas eu fui tentando, fui trabalhando a minha mente, o poder da minha, de ok, se eu tiver câncer, então eu vou me portar bem, eu vou fazer, não por ego, mas assim, como que eu quero passar por essa doença, né? Como que eu quero lidar, porque se eu tiver que conviver, eu não vou ficar jogada numa cama e me colocando como vítima. Eu quero, então, dominar, ter pelo menos o controle, não deixar aquilo me controlar, né? E isso vem Você ter o controle sobre a sua situação, sobre a sua situação, inteligência emocional. Você vai ficar à mercê de tudo que acontece aí, você pira, sem dúvida. Tem mais coisas interessantes para a gente finalizar? Olha, eu acho que as pessoas precisam acreditar mais nelas próprias. Então, né? Deixa um recadinho ali. Eu acredito que as pessoas, nós precisamos acreditar um pouco mais em nós mesmos, né? A gente precisa ser um pouquinho mais positivo, enxergar um pouquinho o lado bom daquilo que tudo que nos é trazido, que acontece, pensar que nós somos responsáveis por aquilo que cultivamos, né? Então, aquilo que eu quero para o meu filho, será que é aquilo que eu estou plantando hoje, né? Será que a sociedade que eu estou desenvolvendo com o meu comportamento, porque muitas vezes o exemplo do outro é você. Sim. Então, a partir do momento que você se comporta de uma maneira, alguém pode estar copiando. Então, se a gente se comportar de uma maneira dentro da ética, da moral e que nossa energia seja sempre boa, sem dúvida a gente vai estar plantando uma coisa muito boa. Então, a mensagem que eu acho que fica é acreditar em nós mesmos e nos conhecermos melhor, principalmente, né? Não deixar, é difícil. Para não deixar que a vida nos leve, né? Deixa a vida te levar. Não é bem assim, né? Não é bem assim.
Não é bem assim. Eu acho que a gente é que tem que dominar a vida e esse conhecimento vai sempre agregando para que a gente possa evoluir e sofrer menos, né? Porque sofrer não vai ter jeito de não sofrer. Faz parte esse sofrimento da evolução. Mas aprender a como reagir e transformar isso, como a gente tinha falado, a limonada o limão fazer uma bela limonada para que você tome e te traga prazer. E não cara ruim, né? Exatamente. E desenvolver a espiritualidade também está naquilo que você ouve, naquilo que você bebe, no que você come, nos ambientes que você frequenta, as amizades que você tem, né? Então tudo isso vai agregar para a gente ter uma vida saudável ou não. Sem dúvida, né? Para não se materializar as doenças. Se tudo é energia e energia é matéria condensada, logo tudo que você tem a sua energia vai se materializar, não coisa boa ou não, depende da gente. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Mais alguma coisa? Acho que não, agradeço a participação, então é bastante interessante, eu me interesso bastante por esse assunto e torço para que a gente possa sempre olhar em frente com esse olhar aí mais especial. É isso aí. Convido você a conhecer o canal do Dr. Walter Bonaparte, que é muito legal o seu canal, interessante, você que gosta dessas coisas. E procurar também, tá aqui as redes sociais, né? Quiser aí, tiver algum probleminha de coluna, aí você resolve. Mas pelo YouTube. No YouTube tem um conteúdo bastante espiritualizado, praticamente só. Eu quase não divulgo nada da profissão, o meu conteúdo é bastante dessa área espiritual. E o canal leva meu nome, Walter Bonaparte Jr. Vai aparecer aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado. Vou te dar um presente. Obrigado. Espero que você goste. Abre aí pra gente mostrar, pra gente ver. Ok, obrigado. Uma caneca do programa A Vida é Assim. É isso aí. Porque a vida é assim, né, Walter? Gratidão a você também, muito grata. Até o próximo programa. Tchau, tchau.